Não entre numa academia de jiu-jitsu sem antes ver esse vídeo. Eu vou compartilhar com você as minhas primeiras experiências e impressões treinando durante um mês, esse esporte tão interessante e que vem mudando a minha vida. Fala galera, Gá César aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá. Bom galera, como vocês viram, hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas primeiras experiências no jiu-jitsu. Tô completando um mês essa semana. Tô muito feliz por estar completando um mês. Foram semanas intensas, aulas muito interessantes. Aprendi muita coisa. Já tenho uma análise sobre isso e eu quero justamente compartilhar com vocês. Bom, galera, eu queria começar dizendo por que eu decidi entrar no jiu-jitsu. Para quem não sabe, eu já pratiquei artes marciais, jiu-jitsu, na minha adolescência, ali na faixa dos 12 aos 14 anos. E foi um período que eu considero muito importante. Apesar de eu não ser um cara naquela época tão dedicado, em um certo momento eu ia obrigado até nas aulas, eu acredito fielmente que por mais que em muitos momentos naquela época eu estivesse indo sem muita vontade, me trouxe muitas coisas boas. E hoje eu sou um cara que pratica esporte, eu faço musculação, corro, mas eu tenho uma leve sensação, tinha uma leve sensação de que eu não estava sendo desafiado de uma forma forte. Como assim? Porque eu acho que quando a gente faz alguma coisa durante muito tempo, de certa forma a gente começa a se acostumar e meio que acomodar, entre aspas. Você se adapta àquela rotina. E por eu treinar musculação praticamente há quase 10 anos, né? Eu acho que tem uns 8 anos que eu faço musculação, já é uma coisa que virou muito normal pra mim, né? Não que eu não me desafie, que eu não venha tendo progresso, mas cada esporte ele explora aspectos diferentes. E eu sinto que na musculação a coisa estava fluindo, mas não me instigava de um jeito desafiador a ser melhor. Então eu comecei a pensar, aonde que eu poderia procurar isso? Porque eu também faço corrida, mas a corrida me desafia de um jeito diferente. E de 2 anos pra cá, eu comecei a pensar, pô, eu poderia voltar a lutar. Porque o jiu-jitsu, as artes marciais no geral, elas desenvolvem tantos pilares e características importantes para a nossa vida no geral, que talvez, né, comecei a pensar, fosse uma coisa importante para o estilo de vida que eu tenho. Então comecei a almejar essa volta para o jiu-jitsu, né, de 2 anos para cá. E até então comecei aí esperar, né, ver o momento certo para mim retomar a essa prática, porque, pô, se eu parei com 14 anos, 15, 14 anos, eu acho que tem 11 anos aí que eu não tinha um contato com tatame, com kimono, o que eu considero já uma coisa recomeçar do zero totalmente, pelo menos pra mim. Então procurei uma academia de jiu-jitsu, me indicaram uma academia na qual deram um feedback muito positivo, não pensei duas vezes e coloquei pra mim que na primeira semana de janeiro de 2026 eu iria me matricular nessa academia e fazer uma aula experimental. Então, fui lá, se eu não me engano, foi dia 5 de janeiro, numa segunda-feira, eu estava lá, fui praticar. Foi uma aula bem pegada, já gostei do ambiente, um ambiente agradável, você não se sente intimidado, num sentido negativo. O professor, né, o dono da escola, o sensei, super bem receptivo, me explicou com muitos detalhes como que funcionava a dinâmica, as práticas das aulas, o que eu achei bem legal. E eu lembro que quando eu encerrei a aula, eu já estava decidido. Eu ia me matricular e realmente dar início a essa nova prática na minha vida. E até então, hoje já estou na 4ª semana, completando praticamente um mês. No sábado vai completar 13 aulas, porque
Nessa semana eu vou mais 2 aulas, então vai completar um total de 13 aulas. Ou seja, eu fiz 12 aulas realmente e a outra foi experimental. Então, são 13 aulas. E nessas 13 aulas, galera, aconteceram muitas coisas. Realmente, esse mês de janeiro, voltado considerando essas aulas que eu tive de jiu-jitsu, foram suficientes para transformar a minha vida em pequenos detalhes. Detalhes que vão ter um impacto, eu vejo, né? Tenho essa expectativa, que vão ter um impacto muito forte no médio e longo prazo. Qual era a minha expectativa com essa volta? Por que eu queria isso? Como eu disse para vocês, a luta, ela vejo, né, que as artes marciais, ela tem características importantes, que desenvolve pilares importantes na nossa vida. Hoje eu sou um cara que eu tenho muitas responsabilidades, eu lido com uma pressão considerável no meu trabalho, com os riscos que eu assumi. Então, para mim, conseguir relaxar e estar tranquilo sobre essas situações exige uma elasticidade emocional muito grande, que não é fácil de ser gerenciada. E eu vi o jiu-jitsu como um mecanismo, como uma ferramenta para mim amadurecer e elaborar mais isso. Por quê? Na luta, você sempre está em pressão o tempo todo. Você sempre está tendo que se defender, estar atento aos mínimos detalhes, entender que talvez não é somente força, técnica, metodologia. E todos esses aspectos faziam com que eu pensasse, pô, isso pode ser um diferencial para eu conseguir lidar com a minha vida profissional melhor e também a vida pessoal. E saber se defender, eu acho que a gente tem que saber se defender, não que a gente vá bater nas pessoas ou incentivar a violência, mas acho que é uma coisa natural, que a gente realmente precisa. A sociedade avançou, hoje nós temos leis, segurança pública que protege a gente, mas isso não significa que não possa existir situações onde você precisa se defender uma pessoa que você ama. Então é melhor você saber e não precisar usar do que você precisar usar e não saber eventualmente o que fazer. Fora que eu acho que é algo essencial que o ser humano precisa desenvolver e exercitar. Mas enfim, então essa era um pouco das minhas expectativas e vou ser muito sincero com vocês. Todas elas foram atendidas e até um pouco mais, mas de uma forma completamente diferente, que é onde me pega muito. E eu vou compartilhar um pouco do que realmente eu aprendi nessas semanas. Bom, para começar, você vai entrar totalmente como um novato. A primeira coisa que eu reparei quando eu entrei na academia, que eu comecei a treinar, foi que tinha uma frase bem evidente num banner. Ao entrar, deixe o seu ego do lado de fora. Ou seja, esqueça tudo aquilo que você sabe. Entre como uma pessoa nova, como uma pessoa que está ali para aprender. E eu acho que essa é uma sensação que à medida que a gente vai pegando experiência, crescendo, às vezes a gente vai esquecendo. E eu acho que se você se sentir novato novamente, como uma pessoa que é crua, que está ali para aprender, é uma coisa muito importante. Porque isso nos ensina humildade, nos ensina que a todo momento nós estamos aprendendo, que não é porque você é mais velho ou porque você é muito bom em alguma coisa na sua vida que em outras você vai ter que aprender do zero. Na verdade, que em outras você vai chegar sabendo. Então, isso foi um sentimento para mim muito importante. É legal você se sentir novo em alguma coisa, onde você está no meio de pessoas que são mais experientes que você. Então aquilo me conquistou muito. Foi uma coisa que eu achei muito interessante. Exercer a defesa, você aprender a se defender com uma pessoa que supostamente está ameaçando furar ali a sua
integridade física. Claro que na academia a gente só simula isso, ninguém ali tá rolando ou brigando de verdade, a gente tá praticando, mas você ter essa percepção de que você precisa fazer alguma coisa, senão aquela pessoa vai te finalizar, ou vai derrubar você, ou vai te ganhar no chão, é muito interessante, porque você começa a explorar percepções mentais, físicas, fisiológicas que você não sentia antes. Então você trazer para o consciente isso e ter que agir nessas situações é uma coisa muito legal, muito interessante. E à medida que você pratica mais, melhor fica. Você aprende com todos. Isso é muito engraçado, porque eu comecei a reparar que desde a minha aula prática, todas as aulas que eu tive, eu aprendi um pouco com cada pessoa que está lá. E o mais interessante disso tudo é que todo mundo ensina. E por um momento você começa a perceber que você também está ensinando os mais novos. Então, ao mesmo tempo que você aprende com os outros, naturalmente você vai ensinar os novos que estão chegando, ainda mais novos que você, que estão chegando. Então, eu aprendi com adolescentes de 14 anos, eu aprendi com pessoas de 50 anos, eu aprendi com todo mundo. E sempre um detalhe interessante. Nessa última aula, na aula que eu fui ontem, eu aprendi com uma moça que se chama Bia, ela é faixa azul, uma pessoa muito simpática. Ela me explicou como que funciona os exames de graduação nas faixas. E eu não sabia com detalhes. Eu fiquei lá mais de 40 minutos conversando com ela. Só isso, porque ela me explicava com muito entusiasmo. Então aquilo pra mim foi muito legal. Eu aprendi... Eu lembro que eu treinei, eu tive que ficar na guarda com um rapazinho que tinha uns 15 anos, no sábado. E, cara, ele me ensinou muita coisa. O garoto já tava no jiu-jitsu há mais de um ano. E eu fiquei lá sentado, simplesmente ouvindo ele falar. E eu perguntava algumas coisas pra ele, ele me respondia. E sensacional. Aprender a perder para poder ganhar. Eu acho que essa é uma das mais interessantes também. Cara, eu acho que até a minha 10ª aula eu só apanhava. E é muito legal isso, porque quando você perde, você aprende muito. Você regula o seu ego, você entende que são detalhes, que, cara, aquelas aulas, elas têm um significado muito forte. E todo mundo que tá ali há muito tempo treinando, não tá por um acaso. E que a luta, ela é um exercício de resiliência o tempo todo. Se você realmente tiver pressa para aprender as coisas, ou quiser encontrar formas de de pular as etapas, provavelmente você vai se frustrar muito. Porque se você não mergulhar nesse universo do aprendizado e de aprender com a perda, dificilmente você vai conseguir ficar no jiu-jitsu. E você aprende mais perdendo do que ganhando. Porque quando você ganha, pelo menos foi a experiência que eu tive lá, você não tem muita métrica do que você precisa melhorar. Então só foi perdendo bastante que eu comecei a entender quais são os detalhes que eu preciso me atentar. Eu lembro que teve uma aula que eu tava... eram 4 pessoas na aula. E tinha um garoto lá que tinha 17 anos, faixa roxa. E ele tava ganhando de mim e de mais 2 caras lá, sempre o tempo todo. E eu lembro que eu tinha, acho que perdido pra 5ª ou 6ª vez pra ele. E eu lembro que eu tinha meio que parado assim, pensando... Eu falei, putz, caramba, eu falei meio baixinho assim. O sensei ouviu e ele falou, calma, Gabriel, o cara tem 7 anos na sua frente. Eu falei, caramba, hein, ele tem 17 anos, eu tenho 25. E ele tem 7 anos na minha frente de jiu-jitsu. É mais novo do que eu. Mas isso não significa muita coisa. O mais incrível do jiu-jitsu é que você vai ver um garoto, um cara jovem, ganhando um cara mais velho, que muitas vezes pode ter um físico maior do que ele. E isso não significa nada.
Então a gente aprende muito com isso. É bem interessante. Galera, sendo muito sincero para vocês, o jiu-jitsu está me ajudando muito nesse sentido. A ter mais resiliência, a estar mais tranquilo, a não ter que ter a necessidade de você ficar tentando ser validado ou provar as coisas. O jiu-jitsu ele te dá uma confiança muito grande de você mesmo, então você fica mais em paz consigo. Você pensa 2 vezes antes de falar as coisas, de agir. Porque na luta você sempre tem que pensar no próximo golpe que você vai dar. E se você, pelo menos é o que eu tô percebendo, se você faz um movimento errado, você é finalizado muito rápido. Então você tem que ter cálculo na forma como você tá jogando, que você tá lidando com as situações ali. E por incrível que pareça, hoje eu não treinei, hoje eu não fui treinar musculação nem nada do tipo. E, cara, tá me dando vontade de treinar jiu-jitsu. Eu fiquei com muita vontade de treinar hoje, de ir pro tatame, fazer jiu-jitsu. E você começa a querer isso, a buscar aquele desconforto. Porque ele te instiga de um jeito que, comparado com os desafios que você vai tendo na vida, parece que eles vão ficando menores. Porque você tá acostumado a ter esse estresse. Essa foi um pouco das experiências que eu tive. Não tenho nenhum objetivo de desistir. Só quero continuar. Tô começando a me preparar para o meu primeiro exame de grau da faixa branca, que vai ser em abril. Tenho algumas aulas para fazer até lá. E não tenho sombra de dúvidas que é só o começo. A minha expectativa é que eu continue firme. Não tenho me preocupado muito com o futuro em relação a esse esporte e a caminhada que eu vou ter em relação a ele lá na frente. Eu sei que eu quero aproveitar cada aula que eu tiver. Então, esse é meu depoimento. Essas são as minhas primeiras impressões. Se eu puder te dar uma dica com esse 1 mesinho que eu fiz, vai lá, experimenta. Quebra aí qualquer preconceito que você tenha, se permita. Vá numa academia. Se você tiver uma academia que seja uma indicação, vá lá, experimente e se permita conhecer esse esporte tão interessante e que agrega tanto. Galera, essa foi a minha experiência. Deixa seu like, se inscreve no canal. A gente vai ter mais vídeos sobre isso. Pretendo trazer alguns vlogs bem interessantes. E vamos em frente. Valeu!